Hoje nós falaremos sobre a Torre de Babel, dando continuidade, a essas pinceladas que estamos dando em Gênesis. Na semana passada nós lemos na quarta-feira nós lemos Gênesis 5, onde nós falamos de toda a genealogia santa, vimos as traduções dos nomes, vimos o que cada nome significava, onde Deus estava trabalhando, e hoje nós vamos continuar a ver a mão do Senhor agir na história da humanidade. Então, Gênesis 11, eu vou começar a partir do primeiro versículo. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma língua só. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispensou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, ou Babilônia, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar ao Senhor. Ó Santo Deus, grande é o teu nome, Senhor, e poderosas são as tuas palavras. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações e o nosso entendimento, para que possamos compreender com exatidão aquilo que a tua palavra quer falar aos nossos corações. Que a tua palavra encontre em nós um terreno fértil, que ela cresça e multiplique seus frutos em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode se sentar. A Torre de Babel, a lenda de Babel, as origens do povo babilônico, ligadas a um personagem que nós vamos falar posteriormente, ela é registrada na Bíblia, mas ela tem também contos que dão margem para acreditarmos que se trata da mesma coisa em muitas outras culturas e religiões, desde a religião islâmica, desde dos escritos babilônicos da antiguidade e desde também de outros povos pagãos que citaram esse tipo de construção e que todos concordavam no mesmo aspecto. Um dia, em algum momento da humanidade, todos falavam uma só língua e, de repente, aconteceu algo da qual espalhou a humanidade e derrubou esse poderoso império que estava se levantando aqui e agora. Era um império composto por muitos reinos. Vamos voltar só um pouquinho. Vamos ler aqui Gênesis 10, só um pouquinho. Gênesis 10, a partir do versículo 8. Para nós vermos que essa cidade babilônica, ela tinha uma sede num reino que já estava crescendo. Então, Gênesis 10, a partir do versículo 8. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reinado abrangia Babel, Ereg, Acade e Calné, na terra de Sinear, que é onde nós vimos que a cidade de Babel está sendo edificada. Nós vimos que os homens saíram do Oriente e foram para Sinear. Então, quem está no controle dessa região é esse homem chamado Nimrod, aqui em Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Calá e Hassém, que fica entre Nínive, Calá e a grande cidade. Ou seja, entre os versículos 10 e 11, aconteceu alguma coisa que obrigou Nimrod a sair desse lugar
e aí para outra região, onde ele vai fundar a cidade de Nínive, que nós sabemos que era um povo terrível, da qual Deus, por misericórdia, salvou uma geração. Nós já fizemos a exposição aqui em Jonas. Nós sabemos que era para lá que Jonas tinha que ir pregar. Era um povo muito violento, que tinha por costume arrancar toda a pele das suas vítimas, e também prender anzóis em seus narizes e ir puxando eles. Era um povo terrível, então a gente já vê que esse homem, Nimrod, considerado poderoso na terra, não era porque era um servo de Deus. É porque ele era bruto, ele era violento. Ele era um homem de violência e, através da sua habilidade de caça, montou ali suas milícias, seus exércitos e conquistou essas terras na base da violência. E nós sabemos que todas essas terras aqui, que têm por cultura e foram fundadas por ele, são terras conquistadoras e violentas. A Babilônia foi conquistadora e violenta, dominava e violentava os países e os territórios que dominava. Os ninivitas faziam a mesma coisa e todos esses povos aqui faziam a mesma coisa. Hoje em dia, né, esse território aqui, que era o território onde era fundada a Babilônia, é um país muito tranquilo chamado Iraque. Era ali que ficava. Ali ficava a Babilônia, no Iraque, onde hoje é o Iraque. Então, nós já vemos que é uma região que tem, sempre foi, e ao que indica sempre vai ser, um território que é dominado por força. Não tem diplomacia, não tem muito amor, é força. Tudo é baseado por arma e força. É a área, que é a cultura deles. Lá no Iraque, nós temos antigos monumentos chamados de zicurates ou icurates, que são torres altas, que ainda estão lá. Alguns arqueólogos até já edificaram algumas, que eram torres que tinham por objetivo chegar aos céus. Isso é algo histórico. Isso é algo comprovado. Então, essas torres tinham por objetivo, e o povo islâmico acredita que eram objetivos de cultuar deuses estranhos. Ou seja, era como se eles estivessem levantando uma torre e falando: os deuses moram aqui conosco. Então, nós moramos aqui no lugar alto para que os deuses morem conosco. Já alguns historiadores judeus acreditam que essas torres eram simplesmente para uma edificação mesmo, para que essa torre ela representasse poder, etc. E também acreditam que há uma ligação entre o dilúvio, que talvez aquele povo estivesse pensando: se vier um dilúvio de novo, a gente tem que morar num lugar alto, senão o negócio vai ficar feio. Então acredita-se, mas a Bíblia não dá muita margem, a nossa Bíblia não dá muita margem para essas duas interpretações. A interpretação que nós vemos aqui nessa narrativa é que eles queriam ser glorificados. Eles queriam fazer algo muito grande para chegar aos céus, para que lá eles recebessem glória e se estabelecessem. Então, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que isso é uma vontade meio que de, entre aspas, tirar Deus de seu trono e substituir por eles mesmos. Então, eles queriam construir um lugar alto, onde eles se estabelecessem, e ali eles recebessem glória. Talvez pensando: se Deus mora no céu e ele é glorioso, se eu morar lá também, eu vou ser glorioso. Vamos edificar algo muito grande. Vamos morar lá e vamos habitar. Uma construção tão alta foi durante muito tempo questionada pela ciência, porque seria impossível tentar construir coisas tão altas com tijolos que foram feitos, o versículo aqui. Versículo 3, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa, ou seja, aparentemente é algo muito frágil. Então, durante muitos anos foi questionado isso, até que um cientista também judeu, ele leu uma coisa aqui que os outros não tinham percebido: vamos queimá-los bem. Eles viam apenas a composição, mas aí ele pensou: e se nós queimarmos essa composição ao extremo? E assim foi feito. E foram feitos os testes do que aquele tipo de material poderia suportar. E foi declarado, isso é científico e histórico, é declarado que esse tipo de tijolo, se bem edificado, poderia chegar até 3 quilômetros de altura. 3 quilômetros de altura. Então, obviamente, não vai chegar ao espaço. Aquela gente não tinha essa noção.
mas chegaria muito, muito, muito alto, ao ponto de provavelmente algum deles morrer, quando estivesse edificando, iriam morrer sem ar e iriam cair ali. Então, é possível que tal edifício fosse fundado. É histórico que edifícios muito parecidos foram fundados na mesma região onde diz que Babel foi fundada. Então, nós temos história, nós temos ciência e nós temos a Santa Palavra comprovando que, de fato, um dia alguma nação tentou edificar uma torre tão alta, mas tão alta que chegasse aos céus. E outra coisa também que nós vemos é que todos falavam a mesma língua. E isso, embora não possa ser de fato comprovado cientificamente, embora alguns arqueólogos dentro desse período de tempo nunca encontraram nenhum outro tipo de linguajar, sempre os mesmos manuscritos. Então dá a entender que todos falavam e desenhavam, escreviam basicamente a mesma coisa. Mas também nós temos lendas babilônicas e lendas islâmicas de várias religiões da antiguidade que comprovavam basicamente isso na sua tradição oral e na sua tradição escrita. Um dia, toda a terra falou a mesma língua. Claro que as religiões pagãs não atribuem isso a Deus. Elas não atribuem que foi Deus quem dividiu as línguas, mas elas reconhecem que um dia houve o mesmo falar. Então nós temos, para essa história, que olhando a esses olhos parece tão absurda, nós temos muitas comprovações, tanto da Santa Palavra, que já deve ser para nós o ponto final, mas para também apresentar ao mundo muitas confirmações de que, de fato, isso aqui aconteceu. E quando nós lemos toda essa história, parece, porque tinha tudo para dar certo e para funcionar tão bem isso aqui. Todos falavam a mesma língua, todos se entendiam e todos estavam de pleno acordo naquilo que eles deveriam fazer. Alguém falou, vamos edificar uma torre. Todos concordaram, vamos. Todos falavam a mesma língua. E todos se empenharam, porque o trabalho para fazer esse tipo de tijolo é absurdo. Eles dedicaram tempo. Eles se sacrificaram para fazer, que coisa linda e maravilhosa. Todos unidos, trabalhando juntos. E aí, de repente, vem um Deus mau e cruel. Olha para eles e fala, eles estão unidos, eles podem fazer tudo. Eu vou confundir eles. Eu vou embaralhar a língua deles, de cada um que se divida para qualquer lado, que vivam em guerra, que vivem em confusão. Eu não quero essa gente unida. Parece-nos estranho, né? Parece esquisito falar isso, mas lá pela frente nós vamos ler. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Capítulo 11, versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Então nós já vimos lá em Gênesis 10, que quem guiou isso aí foi Nimrod. Ele foi lá para Sinear, e lá ele estabeleceu esses lugares, essa planície, onde ele podia estar, onde ele podia habitar. Então, primeiro, quem foi Nimrod? Nimrod, nós vimos aqui, que é comentado muito rapidamente. Ele foi um homem poderoso e um homem violento. Nós vimos isso. Em outras passagens bíblicas, nós vamos ver que ele sempre é apontado também com essas características. É um cara de violência. Foi um cara que foi um guerreiro, violento, bruto. Então nós vemos que o mundo inteiro estava unido, mas seguindo alguém que só pregava a morte, violência e destruição. Essa era a única característica dele. Ele era um forte caçador. E o mundo estava seguindo ele. E a única coisa que ele fazia era conquistar e destruir. Ele foi, ao que parece-nos aqui, e é o que muitos comentaristas bíblicos nos dizem, até porque lá em Apocalipse nós vamos ver que os últimos tempos são muito comparados à Babilônia, Nós já lemos isso. E lá nas visões de Daniel nós vamos ver também que tem sempre aponta para isso. Então há muitos que acreditam que esse homem, esse Nimrod, ele é como se fosse uma tipologia daquilo que o anticristo será no futuro. Ele é alguém que tem grande influência. Todos o escutam e todos o seguem. Ele é alguém que tem grandes planos que aos olhos humanos são maravilhosos. Ele mata aqueles que discordam dele.
E o tipo de vida dele é terrível. Nós não temos essa narrativa na Bíblia, mas as lendas sobre ele, das outras religiões, principalmente na babilônica, é que esse homem, ele matou o pai para casar com a mãe. Ele matou o pai para casar com a sua própria mãe. Né? Eu fui ver um dos capítulos dessa novela Gênesis, eles dão meio a entender que ele fosse tipo uma vítima, né, na mão de uma mãe possessora. Não era não, ele era terrível. Esse cara era o demônio. Ele era ruim. Ele era mau, perverso. Ele matou o pai para casar com a mãe. Quando ele morreu, a mãe louca, que teve um filho dele, acreditava que o bebê era a encarnação do filho que morreu. E o batizou como um Deus. Para nós vermos o tipo de vida que essa gente tinha. Então, quando essa gente toda se une aqui, não é por um motivo bom. Não é para fazer algo bom. É para seguir um líder que ia completamente contra a vontade de Deus. A humanidade se uniu para seguir alguém que não representava em nada aquilo que Deus ensinava. Era um povo que se uniu unicamente para desafiar o Senhor. E quais são as características do povo que quer desafiar ao Senhor? Todos falam a mesma língua. E o que nós temos visto nos dias de hoje? Uma tentativa de tentar fazer uma cultura única, de um mundo único, que pregue e fale basicamente a mesma coisa. Todos têm que concordar com o aborto. Todos têm que concordar com o LGBT. Todos têm que concordar e aceitar todas as ideologias que são impostas. Todos têm que falar a mesma língua. Quem não fala a mesma língua é cancelado, como diz. Está fora dos padrões da nossa sociedade, não pode habitar no nosso meio. Eles querem criar essa linguagem única. E nós vemos que as lideranças da terra estão agindo para criar essa liderança única. E tudo vai sendo formulado para isso, para que todos tenham apenas uma só linguagem. Você vai ver uma série na Netflix, é a mesma linguagem. Vai ver uma na Globo, a mesma linguagem. Vai ver na Record, a mesma linguagem. Tudo vai se afunilando para apontar apenas para um tipo de linguagem e para o tipo de gente que deve viver nessa sociedade. E qual é a pregação dessa nova sociedade que fala a mesma língua? União. Vamos acabar com as diferenças. Todos vamos viver como se fôssemos um. Todos. Cheio de diferença. Para que diferença? Todos juntos. Venham, aqui é o lugar onde nós vamos viver em união, falando a mesma língua, concordando sempre. Vamos nos unir. Isso é a imagem do que será o fim dos tempos. Nós já vimos no fim dos tempos que todos irão ouvir e obedecer à voz do anticristo. Todos terão uma só moeda. Todos terão uma só religião representada pelo mesmo falso profeta. Todos estarão completamente em concordância, principalmente concordando em ser contra Deus. Todos vivendo de acordo com um único padrão estabelecido. Isso é Babel. Isso é a Babilônia. A Babilônia que o Apocalipse diz lá, que vai se levantar. A Babilônia onde todos são diferentes, mas ao mesmo tempo todos pensam igual. Uma terra linda, única, de igualdade, fraternidade, amor e esperança. Mas nós sabemos que na prática não é nada assim. É uma terra de violência, é uma terra de depravação, onde filhos têm relações com as mães, é uma terra de domínio, onde pela força querem obrigar os outros a concordarem com eles, e é uma terra onde querem tomar o lugar de Deus. E o que o mundo tenta fazer hoje, se não tomar o lugar de Deus? Vamos atualizar a Bíblia. Homem e mulher, não, quem decide somos nós. Nós decidimos o que isso é. Quem é homem, quem é mulher, quem vai decidir somos nós. O que é certo e o que é errado, quem vai decidir somos nós. Quem é preto e quem é branco? Nós. Quem é estrangeiro, quem é... Nós. Nós decidimos isso, num padrão moral muito tênue. Porque para uns vale, para outros não. O que um fala é o absurdo, mas se o outro falar igual... ele não quis dizer isso. Não foi bem assim.
Não, ele não falaria um negócio assim. Teve toda essa polêmica aí com o presidente dos Estados Unidos que saiu, levantou outro. Sabe o que ele está fazendo? Está botando os estrangeiros para fora, está seguindo a mesma política de vacinação, está esculhambando a China e a Rússia. O que o Trump fazia? Mesma coisa. A mesma coisa. Não muda nada. Americano é americano, babilônico é babilônico. É o mesmo padrão. A única diferença é que um tinha um modo bruto de falar e esse aqui fala... Mas na prática é tudo a mesma coisa, com exceção de que esse novo agora é progressista e ele é a favor de aborto, LGBT, mas aqui em questão política, de interferência nas nações, ele faz a mesma coisa que o outro fazia. E o próximo que vier depois dele vai fazer a mesma coisa que o outro fazia. E por aí vai. E por aí vai. Mas as pessoas criam essas torres de segurança. Ele é a minha torre de segurança. Quando ele for eleito, vai tudo mudar. Quando esse cara for eleito, não, aí sim, vai tudo para frente. O Brasil vai mudar, a China vai mudar, a Europa toda vai mudar. Quando ele for eleito, ele é a minha torre. Ele vai me levar lá para o céu. Ele vai fazer com que eu vença, com que eu domine. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Claro que, com exceções que uns são muito piores que outros. Mas ainda assim, no fim, a palavra de Deus vai se cumprir. O mundo todo caminha para um rumo que não é bom, para um rumo de destruição. A palavra vai se cumprir. E essas são as características do povo de Nínive. E uma das ordens do Senhor, quando desceram da arca, vamos rapidinho aqui em Gênesis 9. Né? Gênesis 9, versículo 1. Gênesis 9, versículo 1. A gente está no 11, a gente vai voltar só para o 9 rapidinho. Versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O que significa encher a terra? Divisão. Você vai encher a terra, não fiquem aglomerados. Para nós vermos que essa palavra é de fato verdadeira, vamos lá no versículo 7 também. Deus vai repetir. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se. Mas aí, se não ficou tão claro ele repetindo 2 vezes, ele vai falar pela 3ª vez de modo mais claro, quase que desenhando. Espalhem-se pela terra e proliferem ela. Ele falou 2 vezes, encham a terra. Mas caso não tenham entendido, ele repete de forma mais clara. Espalhem-se pela terra e encham ela. E o que os caras falam aqui logo no versículo 2, saindo no versículo 3. Né? Disseram uns aos outros. Versículo 3 do capítulo 11. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Contra quem eles estavam lutando? Contra Deus e contra a sua ordenança. Deus falou, espalhem-se e encham a terra. Eles falaram, não. Quer espalhar? Não. Vamos construir uma torre bem alta. Vamos ficar lá em cima onde ele está. E não vamos nos espalhar, não. Vamos nos estabelecer aqui. Vamos ficar aqui. Mais uma característica daqueles que vivem em Babel. Eles têm vários recursos. Né? Nós vimos aqui que eles têm muitos materiais e tem muita gente para trabalhar. Edificar uma torre dessa não é mole, não. É muita gente fazendo. É muita gente trabalhando. E muitos recursos. Não apenas recurso, trabalho. E o perigo. Já imaginou você lá em cima construindo uma coisa que é feita de piche, de barro? Olha a coragem que esses caras têm. Subir lá. Vamos. Eles são dedicados. Eles são fiéis às suas ideologias. Eles são unidos nessa ideologia. E eles dedicam tempo, recurso e trabalho nessa ideologia. Mas no que esse pensamento é baseado? Em afrontar a Deus. Aqueles que vivem em Babel dedicam tudo o que têm para afrontar a Deus. Tudo que eles têm.
suas riquezas, seu tempo, tudo eles dedicam exclusivamente para tentar construir algo que substitua a Deus. Para tentar fazer algo que faça eles chegarem no lugar onde é de Deus. Eles dedicam tudo o que têm para fazer isso. Para que nessa cooperação eles trabalhem. E que discurso bonito, né? Que discurso bonito. Vamos ler o versículo 4 de novo. Depois disseram, né? Não diz nem quem foi que falou, mas disseram: vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Se chegar um candidato falando isso aqui, ele ganha. Vamos construir torres altas. Vamos fazer essa nação chegar aos céus. E jamais seremos espalhados pela terra. Vamos juntos crescer, fazer nosso nome forte. Vamos fazer uma nação poderosa e vamos ficar unidos até o fim dos tempos. Lindo e maravilhoso. Se eu lançar esse negócio aí, eu ganho do Bolsonaro. Eu viro o novo presidente do Brasil. Vai ser o bicho, eu sou o presidente. Eu chego, eu toco terror. É uma onda. Porque esse tipo de discurso é o que esses caras sempre usaram. Unidade pessoal. Vamos lá, vamos fazer uma coisa grande, vamos construir vamos fazer. É aí que deve estar, para nós que não vivemos em Babel, o nosso cuidado. Cuidado com discursos bonitos e empolgantes. Porque nem sempre, ou quase sempre, não estão de acordo com a vontade de Deus. Com as grandes manifestações, com os grandes poderosos que fazem esses discursos maravilhosos, devemos tomar cuidado. Porque muitas das vezes esses discursos estão baseados em ideias que são unicamente: vamos confrontar a Deus. Não vamos ouvir esse Deus, não. Vamos fazer do nosso jeito. Vamos fazer da nossa maneira. E quando a gente observa esse pano de fundo, agora a gente entende porque que Deus vai confundir a mente dessa gente. Deus não vai confundir a mente deles porque ele estava muito preocupado se aquela gente ia construir uma torre alta. Eu já vi uma pregação assim, não. Deus estava preocupado que aquela torre um dia ia cair. E aí ele confunde a mente. Nada indica isso. Deus mandou um dilúvio que matou todo mundo. Eu não creio que ele estivesse nem um pouco preocupado dessa gente quebrar, cair e se arrebentar lá embaixo, não. Também não creio que tenha sido maldade. Vai confundir a mente dele para que eles não sejam tão grandes quanto eles possam ser. Nada disso. O que acontece é, eles desafiaram a Deus. Deus olhou e falou: deixa comigo agora. Vocês são tão inteligentes, vocês são tão fortes para chegar aqui, vamos ver se são mesmo. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Só uma paradinha aqui. Moisés gosta de usar esse termo. Nós sabemos que o escritor de Gênesis é Moisés. Moisés gosta de dizer esse termo, que Deus desceu. Ele utiliza esse termo quando Deus vai lá castigar. Quando Deus vai lá castigar, as cidades de Sodoma e Gomorra. Ele utiliza esse termo. E o próprio Deus fala: eu vou descer lá para ver o que está acontecendo. Moisés utiliza esse termo, Deus desceu. Como assim? Ele não é onipresente, onipotente, ele não está em todos os lugares, ele não tem onisciência, sabe de tudo. Esse termo é mais ou menos como se Moisés quisesse dizer: o negócio ficou sério. Porque ele não está só olhando lá de cima, não. Ele vai descer para ver. É a mesma coisa quando tem lá o do trabalho, tem um encarregado trabalhando, mas tem um dono da empresa. Um dia dá um problema tão grande que fala: o dono está vindo aí. Ajeita tudo que está errado. Que o dono está vindo aí. Isso aqui é Moisés falando: o dono está descendo. O dono do mundo está descendo. Ele não está só lá em cima olhando, ele vai descer para ver. É como se a presença de Deus estivesse descendo para inspecionar o que essa gente está fazendo aí. Versículo 5 novamente. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Ele olhou aquilo ali. E disse o Senhor, o termo aqui é Elohim, o Deus grandioso, o Pai, o poderoso Deus. Eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Sabe o que nós podemos enxergar aqui?
É num termo chulo, longe de mim querer tratar o nosso Deus como um zombador, mas é como se Deus olhasse para eles e se ridicularizasse, olhando aquela palhaçada que essa gente estava fazendo. Olha que eles estão construindo isso aí. Eles acham que isso aí é alguma coisa? Vamos descer lá. Vamos confundir a mente deles. Vamos ver se eles são tão bons quanto dizem que são. Vamos ver se são tão fortes como dizem que são. Estão todos unidos contra mim? Vamos ver. E aí Deus confunde a linguagem deles. E um mais não entende o outro. E essa termologia, né, que não se entendiam mais um com os outros, ela tem dois tipos de significado. Não apenas na questão de um estar falando um idioma, o outro estar falando outro, mas também no sentido de que toda aquela unidade que eles tinham foi por terra. Começou a briga, começou a confusão. Ninguém se entendia. Começaram a brigar. Tanto que começaram que nós vimos que o rei de lá teve que sair para outras terras. Começou a confusão. Começou a briga. E ao observar esse mundo que hoje nós temos, nós vemos que é a mesma coisa. Eles se juntam, montam um padrão e depois brigam entre eles mesmos porque não estão mais se entendendo. Eu assisto um programa, ouço, né, rádio. Eu ouço um programa chamado Morning Show, da Jovem Pan. Lá tem dois comentaristas, né? Tem um apresentador e dois comentaristas, um progressista e um conservador. E eles estavam comentando sobre esse BBB que tem agora, né? Que parece que tem famosos. E o conservador estava debochando e caçoando deles, que parece que um falou que tinha vergonha de ser homem, não sei o quê. Né? A outra, que era o símbolo da luta, tá lá desprezando, sendo racista, sendo xenofóbica, sendo um inferno que ela mesma criticou. E o cara estava debochando. E o progressista não teve como defender, porque realmente tá bravo o negócio. E ele falou uma coisa, ele falou, a ideologia é a mesma, mas as pessoas são diferentes, nós não nos entendemos sempre. O que é que ele tentou? Ele tentou passar a mão. O que é que ele está querendo dizer? É um caos, ninguém sabe o que está fazendo não, isso é conversa fiada. É tudo conversa fiada, eles se moldam, não. É isso aqui, aborto tem que ser na terceira semana. Aí vem um, não, pode ser na última. Aí vem outro, não, peraí, também não é assim, vamos estabelecer, não, até quando não, eles brigam entre eles mesmos. Eles guerreiam entre eles mesmos. Eles não sabem o que estabelece. Há um tempo atrás, na escola eu fui ensinado isso, que não podia chamar a pessoa de preta, tinha que chamar de negro. Eu fui ensinado assim. Hoje é o inverso, não pode, tem que chamar de preto. Para mim, eu não consigo, porque eu fui ensinado que é feio. Isso me ensinaram. Eles me ensinaram. A escola me ensinou que era feio. Eu aprendi que é feio. Aliás, eu nunca chamei ninguém nem pela cor. Para mim, todos estão iguais. Até porque eu sou uma mistura, né? Sou uma mistura do melhor das duas cores. Uhum. Então não tem nada disso não. Mas, observando. Antigamente falavam uma coisa, agora já é outra. Já é outra. E amanhã vai ser outra. Não existe nenhum padrão. É tudo assim. Vamos construir, vamos! Vamos edificar, vamos! Daqui a pouco está todo mundo brigando e se desentendendo. E há aqueles que trocam a palavra de Deus, que é a mesma hoje e será para sempre, por essas ideologias do mundo, que estão sempre mudando e sendo modificadas. Essas ideologias vão mudar, vão ser modificadas. A palavra do Senhor permanecerá para sempre. Ele permanece fiel à sua palavra. E a sua palavra permanece se cumprindo todos os dias de nossa vida. E eles começaram a brigar. E nós vemos aqui também que há um agir de Deus. Deus traz confusão. Lá em Mateus 16, 34, Jesus vai dizer, não vim trazer paz ao mundo, vim trazer espada. Vim separar pai e filho, mãe e filha, marido e mulher. Que isso? Que conversa é essa? Nós não pregamos que Ele é o Deus da família, Deus da restauração? Que negócio é esse? Esse termo que Jesus está querendo dizer é, eu não vim para que todo mundo fique batendo palma e concordando com as mesmas coisas, não. Quem quer me seguir, muitas das vezes vai ter que ir contra aqueles que estão ali do seu lado. Eu não vim para fazer você ficar de bem, ficar beijando, se abraçando com todo mundo. Eu vim para que você seja fiel. E eu estou colocando uma espada aqui que vai dividir os que são fiéis e os que não são. Mesmo que você tenha que brigar contra a sua família para isso. Mesmo que você tenha que ir contra as ideias da sociedade para isso. Foi para isso que Cristo veio. Ele veio para nos fazer diferentes e não iguais. Quem quer ser igual é o mundo. Nós temos que ser diferentes. Não diferentes no sentido de sermos pessoas intragáveis.
sermos pessoas absurdas, sermos pessoas... Não, mas no sentido de que os nossos padrões não são maleáveis como são os de lá. Os nossos padrões não são os mesmos como são os de lá. Os nossos padrões estão pautados em uma torre, em uma fortaleza, mas não uma fortaleza construída por homens, mas na rocha viva que é Cristo Jesus. É nessa rocha que Cristo edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mundo pode se unir para ir contra os servos de Deus, mas Deus sempre os confundirá e os jogará de um lado e para o outro para provar que o único que tem toda a soberania é Ele. Nunca haverá, e até mesmo no reinado do anticristo, porque vai dizer que ele tem 7 anos de paz e depois começa a guerra. Nem mesmo o anticristo consegue ter soberania total sobre todas as coisas. Somente o Deus Todo-Poderoso, que com o sopro da sua boca destruirá o diabo e o anticristo e esmagará a cabeça da serpente. Ele é o único Deus soberano. Ele é o único rei que pode nos levar a um lugar seguro. Nimrod não pode levar aquele povo a um lugar totalmente seguro. Ele não pode livrar aquele povo de um novo dilúvio. O único que pode nos livrar de um novo juízo, o único que pode nos livrar de uma condenação, o único que pode edificar a nossa vida em uma rocha sólida, e o único que pode nos levar verdadeiramente ao céu é Jesus Cristo. Não há outro. Ele é o único que nos leva ao céu. Não são as torres construídas pelos homens que vão nos levar aos céus. Não são os reis desse mundo que vão nos levar aos céus. É o Rei Jesus. E ele confunde a língua dos homens. Versículo 8 e 9. Assim, o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, ou Babilônia, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O que Deus falou lá no início? Eu quero que vocês sejam espalhados por toda a terra. O que eles fizeram? Não se espalharam. O que acontece aqui? Se espalharam. E quem espalhou eles? Deus. Deus. Ele sempre cumpre a sua vontade. Seja no amor, ou seja na força. A vontade do Senhor sempre se cumpre. O homem tenta fugir, igual Jonas. Nós fizemos aqui uma exposição sobre Jonas. Ele tentou fugir. Vai. Tu vai pregar. E ele foi. Espalhem-se. Não vamos. Vão. Vão sim. Vão se espalhar. E foram. Quem tem o domínio sobre todas as coisas? Quem pode todas as coisas? Quem está no controle de todas as coisas? É somente o Deus Todo-Poderoso. Os homens podem tentar lutar contra Ele, os homens podem tentar se unir contra Ele, os homens podem tentar levantar suas torres, podem tentar se voltar contra Ele, mas Ele permanece no controle de tudo e Ele não perde batalhas. Se levantaram para tirar Ele do trono, o que Ele fez? Tirou Nimrod do trono dele. Teve que ir para outra terra. É assim que Ele faz, Ele derruba os reis. Lá no futuro, quando edificarem de novo a Babilônia, o imperador Nabucodonosor, um dia, num dia de loucura, ele vai pensar, ele só pensou, ele nem professou, o termo é esse, pensou, que era tão alto como Deus. Ele estava no alto do seu trono, ele viu o seu gênio e falou, eu sou como Deus. O que aconteceu? Deus fez ele virar uma besta, um animal. Eu já fiz essa exposição aqui. Fez ele ficar igual um animal, igual um bicho. Cresceu os pelos, ele estava se comportando igual um animal, que o povo não sabia mais o que fazer, como é que vai seguir um rei que é louco, que é maluco. Mas aí Deus teve misericórdia dele. Ele redobrou o juízo, e aí ele escreve de punho, recobrei-me o juízo, eu, Nabucodonosor, recobrei-me o juízo, e hoje reconheço não a Deus como Deus Todo-Poderoso. Não há Deus como Deus Todo-Poderoso. O ímpio um dia vai reconhecer não há Deus como Deus Todo-Poderoso. Porque quando Cristo Jesus voltar, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará, Ele é o Senhor. Seja no amor ou seja na dor, todos um dia se curvarão e olharão, Ele é o Senhor. E coitados daqueles que se curvarão na dor, porque se curvarão para cair. Quando a arca é construída e a porta é fechada,
já era. Acabou. Quem está do lado de fora, já era. E não haverá torre que vai salvar. Já era. É o fim. Jesus vai comparar a sua vinda como os tempos de Noé. Será como nos dias de Noé? O povo se casa e se dá em casamento. Estão nem aí para nada. Tem lá alguém pregando. Tem Noé, tem Enoque. O povo está pregando, não? Um dia, a porta vai fechar. A água vai vir. E ninguém mais entra. Nós sabemos que Deus nos prometeu que o fim do mundo não virá por um dilúvio. Nós sabemos disso. Mas o que Jesus estava querendo dizer é, da mesma forma como o juízo veio de maneira inesperada, ninguém estava esperando, vai vir também. Mas há um chamado a termos esperança. E essa é a esperança que aquele que não vive em Babel deve ter. Porque para o servo de Deus há uma arca a qual ele pode se proteger. Para o servo de Deus há um lugar de segurança onde ele pode se estabelecer. Não um lugar estabelecido por homens. Não torres montadas pela força. Mas hoje a nossa arca se chama Cristo Jesus. Suas portas ainda estão abertas. E ainda há servos de Deus chamando. Aquele que adentrar essa arca pode ter certeza, está seguro do que acontecerá nesse mundo. Nós temos segurança em Cristo. A verdadeira segurança, que não se baseia em todos falarem a mesma língua e nem de termos torres altas. Mas a nossa segurança está em sabermos que há um Deus que está no controle de todas as coisas. E que esse Deus que está no controle de todas as coisas, está também no controle da nossa vida. E esse mesmo Deus é o nosso Salvador. Há uma arca hoje aberta. As portas, os braços maravilhosos de Cristo Jesus estão abertos ainda. Ainda há tempo de nos achegarmos a Ele. Ainda há tempo de buscarmos nele refúgio, fortaleza e segurança. Ainda há tempo, e hoje nós vamos celebrar exatamente isso. Nós vamos nos lembrar que um dia Ele morreu na cruz do Calvário, para que essas portas se abrissem. Todo o trabalho foi dele. Nós não vamos construir essa nova arca. Essa nova arca não é construída por mãos humanas. Cristo Jesus a construiu na cruz do Calvário. A madeira que Ele usou foi a cruz. E através disso Ele conquistou para nós um lugar, um reino especial, que não é governado por homens ímpios, mas pelo Deus Todo-Poderoso. As portas desse reino estão abertas a nós. Estão abertas para aquele que se refugiar em Cristo. Aquele que entrar dentro da arca que é Cristo. Aquele que tiver a mesma esperança que é Cristo. Gênesis e toda a Bíblia vão apontar para uma única pessoa. Cristo. Tudo aponta para Cristo. Cristo é a solução. Esse mundo está confuso, irmãos. Eles estão perdidos. Eles não sabem para onde vão. Não sabem. Mas o crente sabe. O caminho, a verdade e a vida é Cristo. A nossa esperança é Cristo. O nosso governante é Cristo. A nossa salvação é Cristo. O nosso refúgio é Cristo, Cristo, Cristo. É em Cristo que devem estar fitos os nossos olhos e abertos os nossos ouvidos. O discurso que nós temos que ouvir não é o discurso unificado do mundo, mas a palavra de Cristo. Cristo. E hoje Ele te chama. Hoje Ele chama você para um recomeço e para talvez uma nova história. Hoje Ele chama você para entrar dentro dessa arca. Dentro dela pode ter certeza, as águas podem balançar. Nós vamos chacoalhar. Os trovões e o barulho da tempestade caindo vai nos assustar. Mas não afundaremos. Porque essa arca é Ele. E Ele vence todas as batalhas. Ele é o Senhor. Vamos orar a Deus. Santo Deus, amado Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nossas vidas foram edificadas numa rocha. Te agradecemos porque as nossas vidas estão bem seguras nas mãos daquele que pode e faz todas as coisas. Ó Deus, em Ti
há esperança para nós. Em Ti, ó Deus, verdadeiramente nós temos uma visão para o futuro. Em Ti, ó Deus, nós temos um reino de segurança. Em Ti, ó Deus, nós temos um rei valente e poderoso, mas não através da violência, mas através da santidade. Em Ti, ó Deus, nós temos o escape do juízo. Em Ti, ó Deus, nós vamos sim para o céu, verdadeiramente. Pois Tu, ó Deus, é o caminho, a verdade e a vida. Tu é a escada por onde os anjos descem e sobem, e da qual nós um dia nos achegaremos ao trono da graça. Que em Ti, ó Deus, esteja a nossa esperança. Que em Ti, ó Deus, esteja baseada a nossa vida, ó Deus. Que as palavras do mundo, que as ideologias do mundo caiam por terra diante da Tua palavra, ó Deus. E que não venhamos a temer, ó Deus, os poderosos que se unem contra Ti e o Teu povo. Pois a vitória já é garantida por meio daquele que nunca venceu uma só batalha. Tu és, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos. E nós cremos que Tu vai nos conduzir até a terra que Tu nos prometeu. Nós confiamos inteiramente em Ti. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. No santo nome de Cristo Jesus. Amém.